Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Mais uma quinta-feira nós aqui reunidos para louvarmos o nome do Senhor. Eu queria que vocês me falassem aí se o áudio está ok. A gente está fazendo um teste hoje. Se porventura nossa conexão cair, fiquem aí que a gente vai voltar, retornar, tá? A gente está mudando um pouquinho aqui o esquema de transmissão. Então falam comigo aí se o áudio está ok, se a gente está... Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Vai falando conosco aí enquanto nossos irmãos vão entrando. Amém? Os que já estão conosco, fala com a gente aí em nome de Jesus. Tá, imagem está ok, áudio ok. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Áudio ok. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Feche teus olhos, nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Por mais uma quinta-feira nós estarmos na presença dEle. Antes de orarmos, eu queria compartilhar com vocês um versículo de Atos 16, 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa noite será uma noite especial, sabe por quê? Você vai fazer com que tua voz seja ouvida, não só dentro da tua casa, mas louve ao Senhor, para que nem que seja um pouquinho, o teu vizinho possa ouvir o teu canto essa noite, o teu vizinho possa ouvir a tua voz entoando ao Senhor essa noite. Assim como Paulo e Silas estavam dentro daquela cadeia, dentro daquela prisão, e os demais ouviam eles cantarem, ouviam eles adorarem o nosso Deus, assim será com você essa noite. Feche teus olhos. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença essa noite, para convidar a Tua presença para dentro da nossa casa. Espírito Santo, nós te convidamos, encha-nos, Pai. Nós queremos hoje que a nossa voz, Pai, possa ser ouvida pela nossa parentela que está conosco, pela nossa vizinhança, aquele que nos ouve. Senhor, que através da nossa voz eles possam ter um desejo de te buscarem, de te clamarem, de sentir a Tua presença. Senhor, nós queremos falar para Ti essa noite. Aleluia. Tu tens liberdade aqui. Aleluia, Jesus. Tu tens liberdade na casa dos Teus filhos, Pai. Tu tens liberdade, Pai, dentro do nosso lar, Pai. Faça conforme a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, encha-nos da Tua unção, encha-nos da Tua presença, Pai. É isso que nós clamamos nesse lugar essa noite. Pai, mesmo distantes um do outro, mesmo distantes, Pai, o Teu corpo como igreja distantes um do outro, mas nós estamos ligados no mesmo Espírito, na mesma comunhão, no mesmo amor. Espírito Santo, invada-nos, Pai, invada a nossa casa, Pai, invada a nossa vida. Tu tens liberdade nesse lugar, sinta-se adorado, sinta-se glorificado, toda honra, toda glória, Pai. Seja dada a Tua presença, Espírito Santo, aleluia. Adora o nome do Senhor, aleluia. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus,
Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, eu sou tua casa, eu sou tua casa, declarando tua casa, oh aleluia, eu sou teu lar, eu sou tua casa, diga novamente, oh aleluia. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia, o perdão do nosso Deus, ele é completo em nossas vidas. Receba esse perdão na sua casa. Oh, glória! O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eu sou tua casa, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, eu sou tua casa, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Ele tenha liberdade na tua casa, na tua vida, para mudar o que for necessário, para mudar as coisas de lugar, para que a casa possa ficar adornada, para que a casa possa ficar preparada para receber a presença dEle. Amém? Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós estamos oferecendo esse culto ao Senhor pela vida do Theo. O Theo hoje completa 3 anos de idade. O Theo já esteve lá na igreja uma vez, rapidinho. Amém? Ele é filho da nossa irmã Lília, que tem nos visitado lá. E hoje o Theo faz 3 anos. Nós estamos louvando ao Glória a Senhor Deus. pela vida do Theo. Amém? Aos demais irmãos que caso estejam aqui conosco, que estejam aniversariando, coloque seu nome aí, escreve pra gente aí. Eu sei que amanhã tem aniversário também na nossa igreja, da nossa irmã Crissa, que amanhã também é dia de festa, também. Domingo, acho que é nossa irmã Marisa, se eu não estiver errada. Nosso irmão Milton fez essa semana. É muita gente para me lembrar, irmão. Mas hoje nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês também. Amém? Você vê a glória do Senhor na tua casa aí? Aleluia. Você pode perceber que Ele está aí na tua casa? Então, louve a Ele, convide a presença dEle. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu vejo a
o Senhor te tocar essa noite. Tu já teve a oportunidade de sentir a presença dele, amém? A palavra dele fala em Deuteronômio 28 que as bênçãos dele iriam nos alcançar. Não é necessário nós corrermos atrás delas, porque elas iriam nos alcançar. Então prepara aí o teu lugar, prepara aí o teu espaço. Seja onde for, as bênçãos do Senhor irão nos alcançar, amém? Louve conosco, adore o Senhor conosco em nome de Jesus, amém? Por onde eu for a tua bênção me seguirá, por onde eu for a bênção do Senhor nos alcançará, aleluia! Quando eu for a tua bênção me seguirá. Prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa será sempre tua provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado. Aleluia! Deus está aqui. Glória a Deus. Feche teus olhos agora na sua casa. Aleluia! Feche teus olhos. Se tentam destruir, roubando a tua fé. Está chegando momentos que as pessoas estão tentando roubar a tua fé. Creia que o seu Deus nunca falhará. Oh, aleluia! Você tem a marca da promessa na sua casa, na sua família. Oh, Jesus! Santo, santo é teu nome. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem fulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, aleluia.
fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu sei. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Sei. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos nossos olhos, o Senhor vai fazer um milagre acontecer. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus. Está chegando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Pastora Ana Paula, faça a sua oração em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Nós estaremos orando para recebermos a palavra do Senhor. Até aqui, o Espírito Santo ouviu o teu louvor. Nosso Senhor ouviu o entoar da tua voz. Até aqui o Senhor recebeu a tua adoração. A partir de agora, Ele irá falar o nosso coração. Esteja Ele preparado para que a semente da palavra possa cair. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, nós te honramos essa noite. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de sentirmos a tua presença, pela oportunidade de te louvarmos, mesmo que dessa forma, Pai, talvez que nós não queríamos, mas é a forma que nesse momento nós temos para te louvar, para te engrandecer o teu nome. Não importa onde estamos, com quem estamos, o importante é que nós te adoremos em espírito e em verdade. E nós estamos aqui essa noite, prontos, preparados para ouvir a tua palavra. Espírito Santo, encha-nos, Pai, essa noite. Que o teu Espírito, Pai, possa alcançar todos aqueles que nos ouvem essa noite. Cada vida que se encontra nessa live conosco, cada pessoa que hoje parou para ouvir, Pai. Que o teu Espírito Santo possa tocar cada uma essa noite. Pai, usa o teu filho, que ele possa ser tua boca nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos
nossos corações possam ser cheios da Tua palavra. Que possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o missionário Nilson, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus amados irmãos. Paz seja convosco. Eu já estou recebendo aqui pelo Espírito a paz do Senhor. Com muita satisfação, meus irmãos. Antes de falar sobre a palavra, eu queria fazer aqui uma queixa pública e um pedido, né? Primeira queixa é que vocês que me conhecem da igreja sabem que eu não sou muito de abraçar não, mas eu estou carente de um abraço dos irmãos. Então, meus irmãos, a queixa é essa. E o pedido é que quando nós estivermos reunidos de volta no templo, em nome de Jesus, eu espero de verdade que os irmãos venham me dar um abraço, porque eu estou carente do abraço dos irmãos. Tenho saudade de vocês, porque faz muito tempo que eu não vejo muitos de vocês. Então, tá aí o meu pedido e a minha queixa, né? Agora vamos para o mais importante, o mais gostoso momento que há num culto, que é a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, ou o celular, quem tiver com mais facilidade, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Leremos 4 versículos somente. Amém? Vou dar um tempo para os irmãos aí de 5 segundos para que você abra a sua Bíblia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. E como Ele é onipresente, eu sei que Ele está aí na sua casa. O Espírito Santo está habitando, né, em nossos lares e a palavra poderosa vai nos alcançar. Amém? Você que é a primeira vez que está entrando na nossa página, seja bem-vindo. Você que nunca teve a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, nunca teve a oportunidade de entrar numa igreja, quem sabe, hoje você já está tendo a primeira oportunidade. E Deus vai falar com você poderosamente. Amém? Vamos ler então, irmãos. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Pule para o 66, meu irmão, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, confesso para vocês que não é normal você estar pregando olhando para um aparelho eletrônico. Não é nem um pouco normal essa sensação de não olhar os irmãos nos olhos, não ver a reação dos irmãos, né? Não compartilhar essa boa palavra, né, ao vivo com vocês pessoalmente, mas estamos espiritualmente juntos e ligados. E Deus, irmãos, vai falar agora com você. Preste atenção nessa palavra, receba de bom grado, abra o seu coração e deixe Deus trabalhar. Amém? Então, meus irmãos, nessa passagem, dando uma pequena introdução, uma pequena meditação sobre essa palavra, Deus falou muito poderosamente comigo, né? Ele diz aqui no versículo 60, que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
Meus irmãos, esses discípulos estavam falando nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus, do que as palavras do próprio Jesus, as palavras maravilhosas de Jesus. Eram palavras duras para aqueles discípulos. Vamos voltar um pouco antes para que você consiga entender e caminhar junto comigo nessa meditação. Jesus Cristo, no capítulo 6, todo o capítulo 6, já mostra muitos dos milagres que Jesus fez naquele tempo, estava fazendo naquele lugar. Jesus, um pouquinho antes de chegar no capítulo 6 ali, ele multiplicou pães e peixes para uma multidão. Jesus fez um milagre sobrenatural, alimentou uma multidão que estava sedenta, faminta por alimento, não somente da palavra, mas também fisicamente. E Jesus, percebendo a necessidade desse povo, Jesus abençoou e multiplicou pães e peixes para aquele povo. Não bastasse isso, Jesus também teve um contato que transformou a vida de uma mulher samaritana. O nosso pastor falou na última palavra sobre esse fato, sobre esse episódio, e Jesus fez um milagre na vida daquela mulher e também na vida daquelas pessoas daquela cidade onde ela habitava. E Jesus veio caminhando, curando muitas pessoas, curando cegos, coxos, paralíticos, muitas pessoas, ressuscitando as pessoas, e aquilo atraiu muita gente. O milagre de Jesus atrai muita gente. Os milagres que Jesus fez atraíram muitas pessoas. Não somente atraíram pessoas normais, mas atraiu também discípulos. E aí eu fiquei pensando nesse entendimento sobre discípulo. Aqui no 60 diz que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo o discurso de Jesus, disseram: duro é esse discurso. Não eram qualquer pessoa, irmãos. Eram discípulos. Vou fazer uma pergunta para você que está em casa agora. Pense, medite e responda para você mesmo. Você é um discípulo? Perceba na palavra, irmão, que diz que eram discípulos, e discípulos não são qualquer pessoa. Discípulo não é qualquer pessoa. Discípulo, ele tem um fundamento. Só que, meus irmãos, eu fiquei pasmo com o que Deus falou comigo. Porque aqui diz que são discípulos. E eu comecei a perceber que não existem somente verdadeiros discípulos. Eu comecei a perceber que também existem falsos discípulos. E aí já vai mais uma pergunta, meu irmão. Em que categoria você está adequado? A um verdadeiro discípulo ou a um falso discípulo? Ora, para você que nunca ouviu sobre essa palavra, vai ficar aqui um entendimento bem rápido sobre o que é discípulo. Ser discípulo, literalmente, é ser um aluno, um aprendiz. No hebraico, se eu não estou equivocado, se a palavra mais clara se chama Talmidim, da onde o povo judeu costumava, desde pequeno, já muito criança, aprender sobre a palavra de Deus. Era um costume, uma cultura. Não era, é ainda um costume que essas crianças já crescem aprendendo da palavra. E aí, meus irmãos, esses discípulos, essas pessoas que realmente se dedicam a isso, elas têm um objetivo na sua vida. Todas as pessoas que são
discípulas, elas têm um objetivo. Você que é um discípulo, você também tem um objetivo. Eu sou um discípulo e eu tenho um objetivo. Ora, mas que objetivo seria esse? Procurando entender mais sobre o povo judeu, os discípulos, eles tinham um objetivo grande. O foco máximo na vida deles era se tornar iguais ao seu mestre. Conseguiu captar? E já no versículo 60, fala que existiam muitos discípulos seguindo a Jesus. Jesus conseguiu, em todo lugar onde ele passava, ter discípulos. Muitos o seguiam. Muitos gostavam de estar próximos de Jesus. Muitos queriam ver o que Jesus fazia. Muitos se declaravam discípulos de Jesus. Mas, na verdade, quando Jesus começou a fazer algo diferente, ali se revelou os verdadeiros discípulos e também os falsos discípulos. Os falsos discípulos, eles são detectados por algo muito claro, meus irmãos. E até o dia de hoje a gente consegue detectar. Os falsos discípulos, eles vão em busca do milagre. Eles vão em busca do que é palpável. Eles vão em busca do que pode ver. Ora, os falsos discípulos, nós vemos aos montes nas igrejas por aí. Muitos que só vêm nas igrejas para receber a bênção. Muitos que só vêm na igreja para receber de Deus aquela cura. Mas quando obtêm a bênção, viram as costas. Viram as costas para Jesus. Eles olham para a bênção, mas não querem o abençoador. Você consegue perceber isso na sua vida, no dia a dia, meus irmãos? No dia a dia da igreja hoje, você consegue perceber isso? E então os falsos discípulos, eles, naquele tempo já, eles seguiam a Jesus. E eles todo dia procuravam Jesus, porque as palavras de Jesus produziam vida. E eles recolhiam, eles tinham essa vida. Só que a vida que eles tinham era uma vida material. Eles buscavam isso, eles reconheciam isso em Jesus. Eles sabiam que se buscassem, fossem atrás de Jesus, eles teriam o que comer. Assim como Jesus multiplicou uma vez o pão e peixe, outras vezes também Jesus fez. E isso atraía o povo. Só que os discípulos que são falsos, eles só veem isso. Eles só veem as bênçãos materiais. Eles só querem as coisas materiais. Tudo para eles funcionam do modo material. E certa vez eles estavam tão certos que Jesus era o mestre, eles reconheceram isso na palavra, dizendo que era certo que esse homem era de fato profeta, e eles quiseram fazer de Jesus Cristo o rei. Eles quiseram fazer de Jesus Cristo o rei que ia saciar todas as suas vontades. Todo aquele povo ia ter tudo porque o rei Jesus estava ali. Só que eles queriam fazer um rei por um método errado. Eles queriam que Jesus Cristo revolucionasse o mundo naquele momento, mas para as coisas materiais. Jesus Cristo, percebendo isso, falou com eles de coisas espirituais. Eles queriam se alimentar de pão. E Jesus Cristo disse que ele próprio era o pão vivo que desceu dos céus. Uma palavra difícil naquele tempo para aquele povo. Nem todos conseguiram entender isso. Eles pensando que Jesus ia multiplicar mais uma vez pão, e Jesus fala para eles que era o próprio pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Jesus Cristo disse que ele era o Filho de Deus e também que era o próprio Deus.
Isso não cabia na cabeça daqueles discípulos. E aí eles começaram a entrar em conflito, meu. As coisas espirituais, elas são diferentes das coisas materiais. O que você hoje procura, meu irmão? O que você hoje entende como coisa espiritual? Qual é a bênção que você procura? Qual é a bênção que você acha que Deus tem para você? É um carro novo? É uma casa nova? É uma bicicleta para quem não tem? É um patins? É algo simples? Tudo isso é material. Isso tudo perece. Hoje, estamos no tempo de buscar a face do Deus poderoso na área espiritual. Jesus Cristo, Ele quer para mim e para você que nós sejamos discípulos verdadeiros. E o discípulo verdadeiro, ele tem outras atitudes. O discípulo verdadeiro, ele tem como objetivo ser igual ao seu mestre. Nos tempos de Jesus, naqueles tempos, na tradição judaica, o discípulo, ele almeja estar próximo do mestre. Ele almeja ter intimidade com o mestre. Ele não olha para as bênçãos que o mestre tem para dar para ele. Ele olha para a presença do mestre. Para que você está olhando hoje, meu amigo? Para as bênçãos que Jesus tem para te dar fisicamente, materialmente? Ou você está ansiando pela bênção que é ter a presença de Jesus Cristo? Qual é a sua intenção nessa noite? Jesus Cristo quer dizer para você hoje que importa mais a presença dele do que qualquer bênção material que você almeje. Se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa, se você quer ter um emprego melhor, eu tenho uma notícia muito boa para você, uma palavra de vitória. Sabe qual é a palavra de vitória? Estude, trabalhe, Deus vai te abençoar. Glória. Muitos querem pedir as bênçãos materiais de braços cruzados. Assim você não vai ter, meu amigo. Mas eu te garanto, é certo que se você buscar a face do Deus poderoso, a presença de Jesus Cristo, você vai ser muito abençoado, meu amigo. Você vai ser extremamente abençoado. E Jesus Cristo, quando viu aquela quantidade de discípulos olhando para trás, voltando, abandonando a presença dele, eu fiquei impressionado com a atitude de Jesus. Porque quando ele viu aquele povo se dispersando e indo embora, ele teve uma atitude que talvez muitos hoje não teriam. Quem sabe quando você está falando da palavra de Deus, ou você está ajudando alguém, querendo fazer o bem para alguém, como resposta você tem desprezo, como resposta a pessoa vira as costas para você. Qual é a sua atitude? Qual é a tua reação? Qual é o teu sentimento? Muito provavelmente a maioria é se entristecer. Muito provavelmente a maioria é entrar em depressão. Quantos pastores ficam tristes quando os membros vão embora, se desviam? Só para você ficar ciente que isso não acontece somente nos dias de hoje. Aconteceu no tempo de Jesus. E muitos dos discípulos viraram as costas para ele. E ele fez o que, acredito, poucas pessoas fariam nos dias de hoje. Jesus não se abalou de forma alguma. Não se abalou com o desprezo de alguns. Jesus não se abalou com alguns virando as costas para ele. Jesus não se entristeceu com aquela situação. E Jesus teve muita ousadia. Jesus tinha uma confiança que eu e você temos que ter hoje. Jesus tinha naquele momento, como um ser humano, a confiança que a palavra de Deus era suficiente na vida do verdadeiro discípulo. E essa palavra alcançou a minha vida e alcançou a sua.
eu tenho certeza, meu irmão, e para você que é a primeira vez, nunca ouviu sobre isso, torne-se hoje um verdadeiro discípulo. Olhe para o dono, para o abençoador, olhe para Jesus, não olhe para o que Jesus pode te proporcionar materialmente, olhe para o que ele pode te proporcionar espiritualmente. Não queira somente o alimento físico, material, queira o alimento espiritual, porque é esse que vai permanecer para sempre. Jesus Cristo disse que era o pão vivo que desceu do céu. Muitos não entenderam, se complicaram, entraram em conflito em suas mentes. Seus corações ficaram endurecidos. E eles, não entendendo isso, abandonaram o Mestre. E Jesus, com muita ousadia, olhou para os verdadeiros discípulos e perguntou para eles, no versículo 67, meus irmãos, Jesus diz para os seus discípulos verdadeiros, Jesus disse, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Não sei como é que está a sua vida hoje, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Não sei como é que você se encontra hoje, seu coração. Não sei da vontade que você tem de largar tudo, partir, sair de vez da presença de Deus. Nem sei, quem sabe, se você já saiu da presença de Deus. Jesus fez uma pergunta para os discípulos dele. E hoje essa pergunta fica para você. E você vai sair também? E você vai se retirar também da presença do Deus Todo-Poderoso? Essa pergunta Jesus está fazendo para você. Qual seria a sua resposta, meu amigo? Pois bem, eu tenho uma palavra de vitória para você essa noite. Os seus verdadeiros discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles viram também os falsos discípulos saindo. Eles viram também os falsos discípulos abandonando a presença de Deus. Eles também viram a reação de Jesus. Eles viram também a reação do seu mestre. E você, como discípulo, qual é a reação que você espera do seu mestre? A atitude do verdadeiro discípulo, meu irmão, a atitude de um verdadeiro discípulo, ela é demonstrada através das palavras de Pedro. Pedro é um cara sensacional, porque ele tomou a palavra e falou pelos seus outros irmãos, pelos outros discípulos. Sempre tem um Pedro. Toda a igreja tem um Pedro. Toda casa tem um Pedro. Tem um cara que é o influenciador. E você está na condição de Pedro hoje? Não daquela condição de negar Jesus, mas naquela condição de ser o influenciador pelo Mestre. Qual é a atitude que você tem? Pois Pedro teve uma atitude que eu devo ter e você também nesses dias de hoje. Qual é? Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Pedro quer falar conosco, sabe o que, meus irmãos? A tradução que Deus me deu para essas palavras é que o discípulo verdadeiro, ele é dependente do seu mestre. Um discípulo verdadeiro, ele depende única e exclusivamente do seu mestre. Um discípulo verdadeiro, ele nunca abandona o seu mestre. Como é que está a sua vida como discípulo hoje? Você tem abandonado o seu mestre? Você tem virado as costas para ele? Mesmo que o discurso seja duro? Como é a sua atitude hoje, meu amigo? Como é a sua atitude hoje, você, mulher, dona de casa? Hoje eu sei que as famílias estão tendo uma bênção, mas para muitas famílias é provação. Por quê? Estão todos reunidos em casa. O mundo, as famílias estão todas em casa. E isso é uma bênção, porque todos em conjunto podem estar em contato mais íntimo com o Mestre.
a família toda pode estar reunida buscando a face do Mestre. Mas, por outro lado, tem muitas famílias também que já não aguentam mais um olhar para a cara do outro. Tem família que já não aguenta mais e quer sair. O marido já não aguenta mais a gritaria das crianças. O pai, a mãe não aguenta mais a reclamação do marido. E isso acaba ofuscando um pouco o seu lado familiar. Mas Jesus Cristo, que é o Mestre, Ele está no seu lar? Se Ele está no seu lar, como é a sua atitude de discípulo? Olha, meus irmãos, a palavra do Mestre, ela sempre é boa. Toda a palavra que o Mestre passa para nós, sempre ela é boa. Mesmo ela sendo para alguns dura. Como você reage em frente a uma palavra dura? A palavra de Deus diz que Deus repreende, Ele ensina a quem Ele ama. Como você reage quando Deus está te ensinando? Quando Deus, para você, quando Deus tem uma palavra dura. Eu tive um encontro com Deus, meus irmãos, e não foi fácil, porque quando eu me rendi aos pés do Senhor, as palavras dele não foram fáceis para mim. As palavras de Deus não foram doces como mel. Eu me via em uma completa desilusão do mundo. Em todas as áreas da minha vida eu era fracassado. E eu tinha um amigo, e esse amigo, ele teve a coragem, ele teve a ousadia que só Jesus Cristo teve de me dizer a verdade. E a verdade soou com muita dureza. E eu ouvi aquelas palavras e Jesus Cristo tocou no meu coração. O meu coração era duro para o mundo, para tudo que acontecia. Mas através das palavras de um servo de Deus, eu me rendi aos pés do Senhor. E aquelas palavras não eram fáceis, não eram doces. Mas através daquelas palavras, hoje, meus irmãos, eu estou podendo estar aqui testemunhando para você. Eu estou podendo ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo para uma pessoa, para 2 pessoas, para 10 pessoas. Eu estou tendo a oportunidade, através da minha vida, de falar de Jesus Cristo, que mudou a minha vida, para pessoas que também precisam dessa mudança. Você que precisa dessa mudança, você tem mais uma oportunidade. Eu sei, meus irmãos, que Deus já te deu várias chances, mas hoje Ele está te dando mais uma. Aleluia. Você quer se tornar um discípulo de Deus? Mais uma vez, você quer se tornar discípulo de Jesus Cristo? Você tem essa oportunidade, mas a oportunidade se dá através daquele exemplo dos 12 discípulos, das palavras de Pedro. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, não adianta a gente procurar num amigo, não adianta a gente procurar em um vício, não adianta a gente procurar em uma distração que o mundo venha a nos favorecer. Não adianta eu procurar em rede social, não adianta eu procurar nas minhas próprias forças. O que adianta, meus amigos, é você e eu, cada dia mais, reconhecer a grandeza do Mestre. E para reconhecer a grandeza do Mestre, ela se traduz em, para mim e para você, como um arrependimento. É necessário que eu e você se arrependa. É necessário que nós venhamos a nos arrepender. Não é só porque eu me rendi aos pés do Senhor há um tempo atrás, não é só porque eu estou na casa do Senhor que eu não preciso mais me arrepender. Todos os dias eu tenho que me arrepender, porque todos os dias, se eu não vigiar, eu perco a chance de estar com o meu Mestre. Então você que quer estar com o Mestre, você que saiu da presença do Mestre por algum motivo,
Você hoje tem a oportunidade, meu irmão. Deixa o mestre falar com você. O mestre quer que você seja discípulo dele. Creia nessas palavras. Creia que só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna, pois é uma verdade absoluta. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Não adianta eu procurar em outro lugar. E se você recebeu essa mensagem com bom grado, com o coração aberto, que o Espírito Santo continue te conduzindo, que o Espírito Santo continue habitando na sua casa, que o Espírito Santo continue habitando em seu coração. Deixa ele falar com você, deixa ele te conduzir. Aleluia. Queira ser um discípulo. E um discípulo tem como característica almejar ser como um mestre. Queira ser como um mestre. Procure isso com todas as suas forças. E Deus vai te abençoar. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa. Que a paz de Jesus Cristo esteja habitando em seu coração. Eu agradeço e vou fazer uma oração para você, para cada membro da família, para todas as famílias. Feche os seus olhos, meus irmãos. Creia nessas palavras, porque Deus é fiel e Ele cumpre. A sua palavra nunca volta vazia. A sua palavra, ela produz vida. E se você, com o coração, como uma terra boa, receber essas palavras, saiba, creia que essa semente ela vai brotar e ela vai fazer mudanças em sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te agradeço pela vida de cada pessoa, eu agradeço pela vida de cada família, eu agradeço, Senhor, pela vida de cada discípulo. Pai, eu peço que não somente eu, mas como os meus pastores, como os meus irmãos que aqui estão nesse lugar, como os meus irmãos que estão em casa, que cada família, criança, pai, mãe, avô, avó, jovem, adolescente, homens e mulheres, Senhor, que todos busquem, continuem buscando a Tua face, que todos tenham como objetivo ser seus discípulos, ser de verdade discípulo e não olhar para as coisas difíceis da vida, para a dureza que o mundo oferece, para as palavras duras. Que todos nós, Senhor, queiramos ser Teus discípulos e muito além disso, que nós queiramos realmente ser iguais a Ti nas atitudes, na vida espiritual, na busca espiritual, na hora de orar, na hora de jejuar, na hora de ler a palavra, que nós venhamos querer, Pai, meditar na Tua palavra e que a partir de hoje, Pai, cada pessoa que pegar na Bíblia para ler a Tua palavra, para ler a mensagem, Senhor, em nome de Jesus, abre agora a visão espiritual para que todos entendam a Tua palavra e sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Amém. Se você que recebeu essa palavra aí que nos ouve, assim como o nosso irmão Nilson falou, e deseja se tornar um discípulo, fale conosco no privado. Daqui a pouco eu vou colocar eu vou pedir para a Magda colocar o celular do pastor, o meu, aí nos comentários. Chama a gente no WhatsApp ou manda mensagem no Messenger em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de ter um encontro real com o Senhor. Amém? Como de costume, se nós estivéssemos na casa do Senhor, esse seria o momento das ofertas. Mas hoje a gente está distante, mas gostaríamos de falar aos irmãos que nos ouvem, que são de Equenhuaíba, que são dessa família. Você que deseja ofertar a casa do Pai, a igreja está ficando aberta quarta e sexta, a partir de 8 horas da noite. Domingo de manhã, domingo está tendo consagração. Então você que é um componente desse corpo, é um membro desse corpo e sabe a necessidade que esse corpo tem, procure a igreja, vá até a igreja, ou então chama eu e o pastor no WhatsApp, fale conosco,
Tá? A gente tem as nossas necessidades da casa do Senhor para mantê-la bonita, organizada, em nome de Jesus. Amém? Eu queria passar para os avisos. Domingo nós teremos consagração. Nossa consagração está sendo bem afastada, né? A gente está tendo a consagração com as cadeiras afastadas, conforme as orientações governamentais. E os irmãos que puderem estar conosco, começa às 9 horas da manhã. A consagração começa às 9, vai até umas 10h30 no máximo. E domingo é domingo de Santa Ceia. Como irá funcionar a Santa Ceia? A Santa Ceia irá funcionar da seguinte forma. Todos irão receber um saquinho com o cálice, o pão e um recadinho na frente que será entregue. Esse recadinho ele vai ter as orientações da Santa Ceia. Como é que vai funcionar, como é que vai ser. A ceia será realizada à noite, no culto online da noite. Tá? Então, pegue a sua ceia de manhã. Aos idosos, aos que possuem mais de 60 anos, o pastor irá levar na casa de vocês. Agora, se entre os irmãos de Equém-Uaíba existir alguém que faz parte do grupo de risco, fale conosco. Fala, pastor, eu faço parte do grupo de risco, então eu não estou podendo sair de casa em hipótese nenhuma. Então a gente vai levar a ceia para você. Mas nós aguardaremos um retorno dos irmãos, tá? Porque fica assim complicado para a gente saber todos os casos. Os irmãos que não se sentirem à vontade em participar da consagração, não tem problema. Pode parar seu carro lá na frente da igreja, que o diácono vai estar levando, um diácono, a diaconisa vai estar levando até você a ceia para você levar para casa. Só pedimos que todos, em nome de Jesus, vamos ceiar somente à noite, após a palavra do culto online. Tá? Então você recebe tua ceia de manhã, vai na consagração quem está participando conosco, quem está orando. Ou então, se você quiser ir apenas devolver seu dízimo, entregar sua oferta, passe lá, pega a sua ceia, ou participe da consagração conosco, e à noite nós estaremos juntos, ceando juntos em nome de Jesus. Tá bom? Amém. A gente vai orar pelo Theo. Oração em nome de Jesus. Aniversariante. Tem o Theo, que está fazendo hoje 3 aninhos. Tem a Crissa, que é amanhã. Amém? E a Marisa, que é dia 12, eu acho que dia 12 é domingo. Se eu não tiver 12 domingo, né? Isso aí. Amém. Faz então uma oração, pastor, que eu faço depois pela nação. Amém. Pelas coisas que estão acontecendo no nosso país, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos hoje, em especial pela vida do Theo. Senhor, o pedido de uma mãe, Senhor, que pediu para orar por essa criança, para louvar o Senhor por essa criança, 3 aninhos, Pai. E nós te agradecemos, Pai, pela vida do Theo. Senhor, alcança a Lilian, a mãe, o pai. Nós pedimos que as tuas mãos, Pai, estejam sobre a vida dessa família também. Senhor, nós apresentamos para os irmãos também da nossa casa que fizeram aniversário. O Gabriel, o Milton, a Crissa, que irá fazer amanhã, a Marisa, Pai, que irá fazer no domingo. A gente sabe que no decorrer tem mais aniversariantes. Nós já te clamamos por esse também. Te louvamos, Pai, pela dádiva de completar mais um ano na tua presença, Pai. Que as tuas boas mãos estejam sobre a vida dos teus filhos. E que muitos aniversários ainda possam ser comemorados na tua presença. Nós te louvamos pela vida desses valentes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora fazer a oração da fé, né, para nossa nação. Nós cremos que o poder de Deus é poderoso para abater qualquer bactéria ou para dar inteligência aos homens. Aleluia. Para fazer o melhor para acabar com isso logo. Né? O povo brasileiro não está acostumado a ficar em casa, isolado, parado, e eu tenho certeza que isso pode piorar muito nas famílias também. Então a gente vai orar ao Senhor para que Ele venha alcançar a nossa casa. Feche seus olhos agora, estenda as mãos agora para onde você quiser no seu bairro. Vamos orar agora pelo nosso bairro, pela nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos agora, Senhor, pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor.
que foi, Senhor Deus, cometido, Senhor, desse ataque violento, dessa bactéria, Senhor, Verdade. que nós não aceitamos aqui no Brasil, nós não aceitamos no mundo, Senhor. Muitas mortes estão acontecendo, e eu te clamo agora, Senhor, Tu és poderoso para, Senhor, abater, Senhor, qualquer bactéria. Tu és poderoso para, Senhor, alimentar a mente dos cientistas, homens e mulheres estudiosos, Senhor, dessa área, que possa, Senhor, conseguir, Senhor, o antídoto certo. Nós profetizamos em nome de Jesus um milagre. Nós profetizamos agora, Senhor, alcança também a casa dos teus filhos, aqueles, Senhor, que estão, Senhor Deus, com a idade de risco, Senhor, aqueles, Senhor, que estão trabalhando. Tu és poderoso para proteger, guarda os teus filhos. Senhor, venha trazer saúde ao Brasil. Toma, Senhor, nossos governantes, nosso presidente. Toma, Senhor, aqueles que estão fazendo, Senhor, Deus, a parte, Senhor, política da nossa nação. Sabemos que muitas vezes, Senhor, Deus, é cometida por erros, mas, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que teus filhos venham acertar, para que teus filhos venham se alinhar, para que o teu povo não venha perecer, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, pelo Brasil. Toma o Brasil nas Tuas mãos. Toma, Senhor, o estado do Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Toma, Senhor, aqui uma Iba nas Tuas mãos. Palmares, Senhor, toma Cosmo, toma Santíssimo, toma Paciência, toma Campo Grande nas Tuas mãos. Entra aí com a Tua mão poderosa, Senhor. Alcança a nossa casa, alcança a nossa nação, alcança o nosso estado, o nosso bairro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado e glorificado. Glória a Deus. Creia que o Senhor ele está fazendo um milagre acontecer, né? Só fato de nós não estarmos ainda, nós estamos aqui sem contaminação, o Senhor já está fazendo um milagre em nossas vidas. Nós sabemos que muitos vão ser alcançados, mas sabemos também que muitos vão ser alcançados pela misericórdia de Deus. Aleluia. Né? Essa misericórdia é que nós estamos buscando e pregando hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o que agora? Terminar o culto? Vamos terminar o culto? Vamos terminar. Irmãos, hoje a gente tá meio assim, porque hoje o celular tá ao contrário. Então a gente não tá vendo nada que está subindo. Então, geralmente, quando a gente vê, é mais fácil. A gente tá com o computador longe, lá embaixo. Quando a gente tá desviando o olho, é porque a gente tá olhando pro lado de lá pra ver o computador. Então, hoje a gente tá meio assim que a gente não tá sabendo. Enquanto o Nilson pregava, dava pra saber, eu tava acompanhando ali, né? Agora tá mais difícil, entendeu? Mas a gente vai chegar num consenso aqui em nome de Jesus. Amém? Então, lembrando que amanhã a igreja está aberta a partir das 8 horas da noite, tá? E domingo, consagração às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Essa oração do amor. Amém. Senhor, nós te agradecemos essa noite. Amém. Pela oportunidade de mais uma vez Glória te a louvarmos, Jesus. mais uma vez estarmos na tua presença. Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, porque tu se fez presente nesse Glória lugar. a Jesus. Senhor, que a palavra foi ministrada hoje pela vida do teu Meu filho possa alcançar os nossos corações. Meu Deus. Senhor, que verdadeiramente possamos ser discípulos teus, Glória a Jesus. discípulos que te honrem, Pai, que carreguem a tua palavra, Santo, Pai, que não santo te é o teu envergonhem. nome. Pai, nós clamamos por isso. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que amanhã era um dos feriados mais esperados, Pai, por todos. É aquele feriado onde a família se reúne. Senhor, é aquele feriado que todos aguardam para estar juntos. Pai, nós estamos passando em tempos difíceis, mas eu te peço Meu que a Deus. tua presença não falte em nossos lares, que a tua unção esteja sobre nossas vidas. Pai, que domingo, mesmo online, Pai, mas nós estaremos fazendo um culto de Páscoa para celebrar, Pai, a tua presença, para celebrar o teu grande amor e fidelidade para conosco. Nós te louvamos por isso, Pai, porque a tua presença não importa não precisa de um Glória a tempo, Deus. a tua presença para se manifestar, Senhor, depende de nós. E Aleluia. nós estamos aqui porque nós queremos ela, nós queremos sentir a tua presença. Pai, em nome de Jesus, que as tuas doces bênçãos, Pai, a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia, Pai, alcance cada um essa noite que nos assiste nessa live. Aleluia. E, Pai, aqueles que se sentiram tocados, aqueles que nos ouvem essa noite, que ainda não tiveram oportunidade Aleluia. de se tornar um discípulo, Pai. Senhor, que tenham esse desejo, Pai. Aleluia. Senhor, que esse desejo, Pai, possa os incomodar. Meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, entre, Aleluia. trabalhe, mude, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te clamamos por isso essa noite, Senhor, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão, o divino Espírito Santo Consolador, esteja com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga
Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Um abraço no seu coração, que Deus possa estar na sua casa, em nome de Jesus. Se você precisar de algum suporte, alguma ajuda, uma oração, algum conselho, entre em contato conosco, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua casa, que você possa ter uma semana maravilhosa, final de semana, né? Maravilhoso aí, em nome de Jesus. Amém? Beijão. Fique com Deus. Ô, glória. Quanto é disco vai falar? Glória a Deus.